Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, curta, compartilhe, que isso ajuda bastante nas divulgações desses vídeos. Também nos siga lá no Facebook, facebook.com/Profecias Atuais. Lá nós disponibilizamos outros materiais para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias. E finalmente, depois de mais de um ano e 2 meses mais ou menos, deste canal, vocês conheceram o Regis. Ele esteve aqui apresentando o vídeo anterior. O Regis, para quem não sabe, é o nosso produtor, o nosso editor. Eu só gravo os vídeos e o resto quem faz tudo é ele. A abertura, edição de imagem, edição de vídeo, a arte das capas dos vídeos, tudo quem produz, quem faz, o nosso faz tudo aqui é o Regis. Ele esteve apresentando o vídeo anterior, que como nós tínhamos prometido, era um estudo que foi feito em uma denominação e que me convidou para pregar lá em uma live, e nós falamos especificamente só sobre o capítulo 14, verso 12, que é sobre a fé em Jesus ou a fé de Jesus, depende da tradução. E eu não sei se foi ele que foi pé quente, mas o fato é que esse vídeo foi muito visualizado. O que normalmente nós conseguimos durante uma semana de visualizações, nós conseguimos apenas em 24 horas. Então vou colocar o Regis mais vezes aqui para aparecer no canal. Mas brincadeiras à parte, o que fez com que esse vídeo realmente tivesse mais visualizações foi o seu compartilhamento. Nós tivemos vários compartilhamentos desses vídeos e realmente foi uma bênção para o nosso canal, para que outras pessoas conhecessem essa mensagem, e recebemos muitas mensagens, muitos textos através do WhatsApp, através do Facebook, falando que é uma mensagem que poucas pessoas pregam e realmente é uma mensagem que não é muito pregada, mas que é muito necessária, muito pertinente para os nossos dias. Então, se você perdeu o vídeo anterior, vai lá na nossa playlist ou deixar aqui na descrição do vídeo. O Regis vai deixar aqui na descrição do vídeo o estudo anterior. Você clica lá e aprende um pouco mais sobre a fé em Jesus nos últimos dias antes da sua volta. Hoje nós vamos terminar o capítulo 14. Vamos fechar esse bloco, o bloco quiasma, que é o ponto alto do Apocalipse, e vamos ver como que ele termina. Então, se você puder, feche seus olhos ou fique em atitude de oração, nós vamos falar com Deus. Pai bendito, te louvamos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos por essa oportunidade, apesar de estarmos passando por um período tão difícil, um período complicado. Há várias famílias sofrendo com esse problema da pandemia, outros sofrendo por causa do luto, mesmo não sendo por causa dessa pandemia, mas que seu Espírito Santo esteja os confortando, os consolando, os alcançando, para que eles possam sentir a Tua paz. E mesmo assim, mesmo nessa situação, estão aqui querendo aprender mais a Tua Palavra. Nós te agradecemos por isso e pedimos a Tua presença em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação rapidinha para a gente entender por que o capítulo 14 termina do jeito que termina. O capítulo 14, como nós vimos, ele faz parte de um bloco profético em que inclui o capítulo 12 e o capítulo 13. O capítulo 12 nos começa mostrando um grande conflito entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás. E ele começa mostrando esse conflito desde lá do céu, descendo até aqui a terra. E aí nós vimos Satanás perseguindo a igreja, depois Satanás perseguindo o remanescente, depois nós vimos Satanás criando contrafações para que possa o povo de Deus ser enganado, né? Cumprindo-se a profecia de Jesus Cristo falando que falsos cristos e falsos profetas iam subir para que, se possível, fosse enganar seus próprios eleitos. Mas nós vimos que no capítulo 14 os eleitos não são enganados. Os eleitos são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. E aí nós vimos esse conflito entre Satanás utilizando os poderes do mundo, sejam políticos, sejam religiosos, e Deus utilizando o seu povo, o remanescente, pregando o Evangelho eterno e as 3 mensagens angélicas para que possa
mostrar para o mundo o engano que Satanás está tentando seduzir as pessoas. E no meio de todo esse conflito, no final, existe uma grande perseguição. Essa grande perseguição vai fazer com que uma união entre igreja e Estado decrete até mesmo uma pena de morte contra aqueles que são fiéis a Deus. E nós vimos no final do penúltimo vídeo que realmente muitos iriam morrer por serem fiéis a Deus. Tendo todo esse panorama desse bloco profético, aí a gente entende o final dele, que começa a partir do verso 14, que fala: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, o semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então isso aqui é um símbolo da volta de Jesus. O próprio Jesus Cristo associou a sua volta a uma ceifa. Se você for procurar lá no Evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus Cristo usa a parábola do joio e do trigo para falar sobre a sua volta. Lá em Mateus capítulo 13, ele diz o seguinte, verso 24: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vens, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranques também com ele o trigo. Deixai-o crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. E depois ele dá essa explicação, o próprio Jesus Cristo dá essa explicação dessa parábola a partir do verso 36. No verso 37 ele fala: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Então, a ceifa simboliza a volta de Jesus, e a volta de Jesus acontece justamente nesse período mais complicado, no período pior dessa grande tribulação, confirmando também lá em Daniel capítulo 12, que nós já estudamos na nossa série de Daniel capítulo 12, no verso 1, diz o seguinte: nesse tempo, que tempo? O tempo da grande tribulação. Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde o que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, nesse período, quando tiver uma grande tribulação, onde não tiver mais para onde fugir, que esse novo sistema mundial, que é a união da igreja e Estado, estiver perseguindo o povo de Deus, então se levantará Miguel, né? Jesus Cristo voltará para vir buscar os escolhidos. E confirmando também isso, nós temos lá em Mateus capítulo 24, quando Jesus faz o seu sermão profético, ele cita essa grande tribulação a partir do verso 15 e até o verso 28, falando que vai ter um período terrível. Inclusive lá no verso 21 ele fala: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. E a partir do verso 29 ele confirma, falando que logo após essa tribulação, diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem,
Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, tudo isso que a gente está lendo é para confirmar que esse símbolo, essa metáfora que é usada aqui para a ceifa é a volta de Jesus. Né? Logo após esse período que estiver muito negro a situação, então aí volta Jesus Cristo com seus anjos para buscar os seus escolhidos. Mas ele não fala só da ceifa, ele fala também da vindima. A partir do verso 17 fala que então saiu do santuário quem se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e a lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios. Então, mais uma vez, isso aqui também é simbólico, porque quando você pisa nas uvas não sai sangue, sai suco de uva, mas aqui mostra sangue, porque mostra então a punição dos ímpios. Nós vimos lá nas 3 mensagens angélicas que a terceira mensagem angélica, além de ser uma pregação, também era uma forma de alertar aqueles que querem seguir a besta e o dragão. Aqueles que não escolheram Jesus Cristo, mas escolheram adorar a besta e o dragão, vão receber a recompensa segundo as suas obras, como nós já estudamos também. E aqui mostra a punição dos ímpios, usando a metáfora de jogarem as uvas dentro do lagar. O lagar era o lugar onde eles pisavam para espremer o suco da uva, para conseguir o vinho. E aqui ele usa uma mensagem simbólica falando que o lagar foi pisado fora da cidade. Que cidade? Jerusalém. Quer dizer, é o povo que não faz parte, que não entrará na Nova Jerusalém. E serão pisados fora da cidade. E correu o sangue do lagar até a altura dos freios do cavalo. Então, mais ou menos até 1,5 metro de altura. E com uma distância de 1.600 estádios. Se você for calcular em metros, dá mais ou menos 300 quilômetros. Então seria um rio de 300 quilômetros, mais ou menos de 1,5 metro de altura. Para mostrar o quão terrível vai ser essa punição, né? A cólera de Deus. Mas uma maneira mais simbólica ainda significa, esses 1.600 estádios são múltiplos de 4. Né? 1.600 é múltiplo de 4, e um múltiplo de 4, o número 4 em profecia, no Apocalipse, simboliza a universalidade. Então todos os povos, todas as nações que não aceitaram a mensagem dos 144 mil selados receberão a sua recompensa por terem adorado a besta e o dragão. Mas tem outra coisa interessante também com relação a essas duas colheitas. Uma que no antigo Israel a ceifa do trigo acontecia sempre na primavera e a colheita das uvas acontecia sempre no outono. Na primavera, as festas religiosas que eram comemoradas eram as festas relacionadas à salvação, que era a Páscoa, a primícia, os pães asmos, Pentecostes. E no outono eram as festas relacionadas a juízo, as festas das trombetas, as festas da purificação do santuário, que também era chamado dia do juízo. Então, para mostrar que na volta de Jesus, uns vão receber a glória eterna e outros vão receber a punição. E como a gente está falando aqui, do jeito que a gente está falando, até parece que é um negócio ruim, né? Se você for pegar também essa referência de pisar no lagar, você vai achar lá em Isaías capítulo 63, mostrando sobre a cólera de Deus, a retribuição de Deus aos ímpios nos últimos dias. Isaías 63, no verso 1, fala assim, ó: quem é este que vem de Edom? Edom era as terras dos inimigos de Deus, né? De Bosra,
que veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude de sua força. Ele responde: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje em suas vestes, como as daqueles que pisam as uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, e esmaguei o seu sangue, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Então, dá a entender que Deus está usando de ira, né? Ele fala aqui sobre vingança, que Deus está destruindo os ímpios. Não passa a imagem do Deus de amor que nós estamos pregando todo o livro de Apocalipse. Porém, é justamente o contrário. No próprio livro de Isaías fala que Deus vai praticar o seu estranho ato. Por que estranho ato? Porque como é que pode um Deus de amor destruir? Até a destruição dos ímpios é um ato de amor de Deus. Porque se você for parar para prestar atenção, esse mundo está muito terrível, mas ainda assim existe atos de bondade e pessoas boas. Isso só acontece mediante a presença do Espírito Santo. Lá em Tiago, na carta do apóstolo Tiago, ele fala o seguinte: Tiago, capítulo 16 em diante, capítulo 1, verso 16, ele fala: não vos enganei, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então tudo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Deus utiliza todos e todas, de todas as maneiras para ajudar a humanidade. Ele inclusive faz com que pessoas ruins pratiquem coisas boas, desde que as pessoas se deixem ser usadas por Deus. E mesmo aqueles que não são salvos são usados por Deus. Então, neste mundo caótico, nesse mundo terrível, ainda existe bondade mediante a presença do Espírito Santo. Agora, você imagina se Jesus volta, pega os seus escolhidos, aqueles que o aceitaram e o adoraram e foram fiéis a ele, leva para o céu e deixa aqui na terra só os ímpios, aqueles que não o aceitaram, sem nenhuma presença do Espírito Santo e sem nenhuma pessoa boa. Ficaria impossível de se viver aqui nessa terra, né? Desse jeito que está, ainda com a presença do Espírito Santo, já está difícil viver nesse mundo. Você imagina sem a presença do Espírito Santo, ficaria impossível o homem entregue ao próprio pecado, à sua própria natureza. Então, até a destruição dos ímpios é o ato de amor de Deus, é como se fosse uma eutanásia, né? O fato de Deus retribuir segundo as suas obras, destruindo os ímpios, é também um ato de amor de Deus. Nós vamos ver mais para frente, no capítulo 15, que nós vamos estudar no próximo vídeo, que as pessoas vão ver nesses atos que realmente Deus é justo. Deus é amor, mas ele precisa praticar a sua justiça. Então nós terminamos o capítulo 14 fechando esse bloco profético com a volta de Jesus, retribuindo a todos segundo as suas obras, aqueles que o aceitaram e foram fiéis a eles, e aqueles que resolveram adorar a besta e o dragão e foram fiéis à besta e o dragão, cada um se recebendo segundo as suas obras. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé e pela graça, mas cada um vai receber de acordo com aquilo que praticou. Que nós possamos estar do lado daqueles que são fiéis a Deus, aqueles que amam a Deus porque Ele nos amou primeiro, fazendo a sua vontade, praticando, guardando os seus mandamentos e tendo a fé em Jesus. No próximo vídeo vamos começar um novo bloco profético, vamos estudar o capítulo 15, dar início então ao estudo das 7 pragas. E nós terminamos aqui então o bloco do quiasma. Nós temos uma playlist só sobre esse bloco, com todos os vídeos que fazem parte desse estudo, desse bloco profético. Se você perdeu algum, vai lá, estude, ou se você já estudou, reestude, que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais, assim como nós temos aprendendo ao produzir esses vídeos.
Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Deus abençoe e até uma próxima, se assim o Senhor permitir.